Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Eu convido você para tomar um café comigo e bater um papo aqui nesta live. Para você que está passando aí e não me conhece ainda, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre elevação pessoal, a jornada rumo à plenitude. Olha só que interessante esse tema, hein? Muitas informações importantes, muitas coisas para a gente explorar aí, né? E vamos mergulhar profundamente na busca do desenvolvimento humano. É uma jornada que vai abraçar aí mente, corpo e espírito. Isso, nós vamos alinhar hoje as três esferas para que nós possamos entender melhor essa parte do nosso crescimento, tá? Então, esta não é apenas uma busca pelo sucesso superficial, mas sim uma exploração intelectual e espiritual para alcançar o mais alto potencial humano. Niviane, bom dia, seja bem-vinda. Bora falar hoje sobre elevação pessoal, jornada rumo à plenitude. Débora, bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu compartilhar aqui com os contatos, que algumas pessoas aqui só entram quando a gente manda a notificação, então aproveita, já compartilha essa live aí, só com as pessoas que você considera importante e que você acha que tem que estar aqui hoje nessa live. Manda lá, manda para essas pessoas aí, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na vida delas. Bora para cima? Bora começar o nosso dia? Bora fortalecer aí. Eu sempre gosto de começar a live com conhecimento, né? Melhor, eu gosto de começar o dia com conhecimento, né? Não necessariamente a live, né? Mas antes de vir aqui falar com você nessa live, eu já assisti a outras lives aí, já aprendi com outras pessoas também, e isso contribui ainda mais para o nosso crescimento. Então bora para cima porque tem muita coisa para acontecer. A lista é grande aqui, tá? E eu tô escolhendo as pessoas certas aqui para poder mandar essa live. Bora lá então. Estamos ao vivo! Convido você para tomar um café comigo. Aliás, para mim aqui, né? Café é sinônimo de bate-papo. É por isso que a gente colocou o nome dessas lives aqui de New Coffee, porque a gente vai tomar um café junto e a gente vai bater um papo, falar sobre crescimento, falar sobre desenvolvimento. É sempre um desafio a gente falar sobre crescimento e desenvolvimento, porque esse mundo do desenvolvimento humano, esse mundo do desenvolvimento pessoal, também está em crescimento. Exatamente. Não só você está buscando crescimento, mas o mundo do desenvolvimento pessoal também está se desenvolvendo. Cada dia nós aprendemos coisas novas. Cada dia nós aprendemos coisas diferentes. Não é um mercado saturado, não é um mundo onde as informações são concretas, porque o ser humano, as pessoas estão em constante mudança. Mudança de comportamento, mudança de atitude, coisas que fazem sentido hoje, amanhã já não fazem sentido mais, e a gente vai sempre descobrindo coisas novas e precisamos também entender todo esse processo. Ontem nós tivemos uma live bem técnica falando assim de uma parte bem psicológica. Hoje a gente vai falar um pouco mais profundo ali, a gente vai trabalhar um pouco mais a questão mental, a questão física também e a questão espiritual. Nós vamos alinhar essas três esferas aí, e eu tenho certeza que o conteúdo passado na live de hoje, o que a gente vai transbordar hoje para você aí, vai ser de grande valia, de grande conhecimento. Por isso eu sugiro que você já anote todas as informações para você não esquecer. Por quê? Como que funciona? Quando você apenas assiste, quando você apenas escuta uma palestra, quando você apenas assiste uma live, alguma coisa assim, o que acontece? Você retém de tudo que é falado no máximo 5%. No máximo, de tudo que foi falado ali, 5%. Ou seja, de uma hora, por exemplo, ali vamos dizer, de uma hora de live, você não vai aproveitar nem 5 minutos. Exatamente. De uma hora de live, você não vai aproveitar nem 5 minutos. Mas digamos que você aproveite 5 minutos de tudo que tenha sido falado dentro de mais ou menos uma hora da live aqui. Isso se você apenas ouvir, se você apenas assistir. Quando você assiste, escuta e anota, o que vai acontecer? Essa produção, essa retenção desse conteúdo vai aumentar para cerca de 13 a 15%. Quando você
ouve, né, assiste, anota e comenta com outras pessoas, compartilha com outras pessoas, que é o que a gente sempre incentiva você a fazer. É por isso que a maioria dos influenciadores, das pessoas que fazem live, chamam a atenção justamente para isso. Quando você compartilha, significa que aquilo é importante, automaticamente gera esse interesse em você prestar mais atenção nos detalhes no conteúdo. Então o que acontece? Você eleva isso para cerca de 30%, esse nível de atenção, porque você está compartilhando com outras pessoas, é porque você considera aquele conteúdo importante. Então tudo que acontece aqui no mundo, no mundo digital, ele tem uma intenção e ele tem estudos por cima disso. E quando você faz isso, quando você assiste, quando você anota, quando você compartilha, e você ensina para outras pessoas, o nível de retenção desse conteúdo pode chegar a 50% ou mais, dependendo do seu perfil. Olha que interessante. Então, por isso que é importante você não apenas assistir uma live, mas quando o assunto é interessante, você anotar as informações. Eu tenho várias anotações aqui, sempre que eu estou assistindo alguma coisa, sempre eu estou aprendendo com alguém, sempre eu estou pegando um insight, uma coisa nova, uma palavra, alguma coisa. Talvez não seja toda a live para você, mas uma coisinha que é falada aqui pode gerar um despertar na sua vida. Então, quando você faz tudo isso, segue esses passos, você tem um aproveitamento maior de todas as coisas que você assiste, de todas as coisas que você aprende. Sabe por quê? Senão você vira uma caixinha ali aberta para ser influenciado, para ser influenciada por coisas que às vezes não é o que você realmente compactua. Porque assim, nem tudo que eu vou falar aqui vai servir para você, né? E nem tudo que eu vou falar aqui você precisa concordar. E é interessante muitas vezes quando você não concorda. Por isso que eu deixo o chat aqui da live sempre aberto para você compartilhar a sua visão. Sempre eu estou provocando perguntas aqui justamente para que você contribua com o que você entende sobre o conteúdo. Então hoje o tema da nossa live é elevação pessoal, uma jornada rumo à plenitude. A gente vai seguir por essa linha, trabalhando as 3 esferas, corpo, alma e espírito, ok? Nós vamos falar sobre tudo isso. Crislane, bom dia para a Jéssica também. É muito bom ter vocês aqui e eu convido você a preparar o seu café aí. Aliás, já está tomando um café aí? Coloca o emoji do cafezinho para eu saber que você já está tomando um café comigo. Como eu disse aqui anteriormente, né, tomar um café para mim é sinônimo de bate-papo, é sinônimo de conversa, né, da gente produzir. Então, bora para cima. Primeiro passo aí para essa elevação pessoal, tá? Conteúdo na veia para você, se prepara aí, porque eu vou entregar bastante coisa para você. Primeiro passo para você caminhar rumo a essa elevação pessoal. O primeiro passo, e para mim um dos mais importantes, tá? Aliás, eu acredito que a gente vai falar sobre 7 passos aqui. Os 7 passos são importantes, bem importante. Mas esse daqui, para mim, é um despertar, é um start, tá? Por quê? É o autoconhecimento, e o autoconhecimento profundo. Então, nesse primeiro passo aqui, eu convido você a explorar as profundezas da sua própria essência. Nil, como assim? Não estou entendendo o que você está falando, está meio complicado. Calma aí. O autoconhecimento é a jornada de exploração e compreensão de sua própria personalidade, dos seus valores, das suas crenças, emoções e motivações. É a habilidade de olhar para dentro de si, para dentro de você mesmo, e manter de maneira honesta e objetiva. O autoconhecimento faz você olhar para dentro de você mesmo de maneira honesta e objetiva. Em busca do quê? De compreensão clara de quem você é. O autoconhecimento é isso. É você conhecer você mesmo, você mesma. Tem como eu conhecer? Mas eu já me conheço, né? Eu sei quem eu sou. Calma aí. Suzana, bom dia, seja bem-vinda. Você saber quem você é uma coisa. Você entrar no mundo do autoconhecimento é uma coisa totalmente diferente. Daya, bom dia. Totalmente diferente, porque você vai mergulhar num processo mais profundo na busca da sua essência. Porque muitas vezes você tem certos tipos de comportamentos que você mesmo não entende. Como assim? Às vezes você trava diante de uma situação.
Às vezes você não consegue reagir diante de uma proposta. Às vezes você não consegue dar uma resposta concreta para uma situação. Às vezes você não consegue ter uma tomada de decisão muito rápida diante de uma situação. Depois você fica pensando, poxa, por que eu não agi? Por que eu não aceitei? Por que eu fiquei pensando? Por que eu não dei essa resposta? Por que eu não fiz isso? Porque você realmente não se conhece. E mergulhar nesse processo do autoconhecimento é algo importantíssimo para esse despertar. Para você começar uma nova jornada, para você começar essa sua elevação pessoal. Essa transformação, essa mudança. E todos nós precisamos, todos os dias, de uma mudança, de uma transformação, de um crescimento. Eu sou dos que incentivam o crescimento, o pequeno crescimento todos os dias, a melhora todos os dias. Eu sempre falo aqui de crescer 1% todos os dias. Para mim, eu tenho levado isso para a minha vida e tem sido passos importantes, porque hoje eu preciso ser pelo menos 1% a mais do que eu fui ontem. Eu preciso crescer pelo menos 1% do que eu cresci ontem. Então, se eu cresci muito ontem, digamos que eu cresci 10% ontem, eu mergulhei no profundo conhecimento, eu aprendi muito ontem, estava muito aberto, estava muito bom e eu cresci muito ontem, cresci 10% ontem. Eu tive uma elevação muito grande ontem. Hoje vai ser muito mais difícil eu manter esse nível dos 10%. Mas está tudo bem se eu não manter o nível dos 10%. Se eu crescer 1% hoje, somando com os 10% que eu tive ontem, eu já cresci 11% em 2 dias. Então, 1% hoje é muito válido. O 1% hoje é muito interessante, é muito importante. E aí eu deixo de olhar, às vezes, o crescimento que eu tive desde o início do ano. Algumas pessoas falam comigo e falam assim, nossa, Nil, eu queria conseguir fazer live, mas às vezes eu não sei o que falar. Algumas pessoas falam assim, como que você consegue ter conteúdo para todos os dias? Mas é porque eu venho buscando esse crescimento. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que preparar conteúdo, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Eu tenho que falar coisas novas, coisas diferentes. Às vezes eu vou falar lives repetidas. Mas tudo isso é para fortalecer, para aprender ainda mais. Às vezes o tema vai se repetir, mas a mensagem não. Por quê? Porque eu estou em constante crescimento. O fato de estar aqui já logo cedo transbordando esse conteúdo é porque eu já aprendi antes de estar aqui. E eu preciso transbordar. E aí eu vou aprender no dia de hoje, no comecinho do dia de amanhã, para poder transbordar de novo. E assim sucessivamente. O meu crescimento depende daquilo que eu estou aprendendo. Então não adianta eu querer ser todos os dias, crescer um monte, porque eu não vou conseguir. Porque tem dia que o crescimento vai ser menor. Mas se eu conseguir crescer um pouquinho, 1% todos os dias, no final do mês eu vou ter crescido 30%. Em 3 meses eu cresço quase 100%. Em 3 meses as pessoas já vão estar vendo um crescimento em você. Mas por quê? Porque eu mergulho nessa jornada do autoconhecimento. Eu busco saber todos os dias as minhas capacidades, as minhas limitações, até onde eu consigo ir, quais são os meus bloqueios. E você que está nessa busca do autoconhecimento, você vai ver que todos os dias você vai encontrar bloqueios diferentes, todos os dias você vai encontrar crenças limitantes, você vai encontrar sabotadores e vai entender o porquê que a tua vida não vai para frente. Porque são coisas que estão implantadas em você, pelo meio que você foi criado muitas vezes, por um passado de uma infância não tão boa, traumas, bloqueios que foram criados lá na infância que interferem no adulto de hoje. E algumas atitudes são respostas dessa criança maltratada lá atrás. Alguns comportamentos que você tem foram formados lá atrás e você não consegue ter essa mudança porque você não entra num processo de autoconhecimento. E isso é importante. E como que eu faço isso, Nil? Como que isso pode acontecer? Parando, refletindo. Quer uma boa dica para você? Esse final de semana nós vamos ter uma imersão chamada Kairos, o tempo certo de despertar. É um evento onde vai ser muito explorada essa questão do autoconhecimento. São 11 mentores, são mais de 20 horas de treinamento para você sair do lugar. É um verdadeiro despertar. Porque eu sei que o conteúdo que vai ser lançado nesse evento é um conteúdo transformador, impactante na sua vida. Então, às vezes, eu preciso parar tudo que eu estava fazendo para poder buscar ferramentas, estratégias.
para poder transformar a minha vida. Ana Paula, bom dia. E se eu não fizer isso, as coisas não acontecem. Investir no autoconhecimento é você parar, é você refletir, é você entender que estágio você está, é entender por que você tem certo tipo de comportamento, por que você age daquela maneira, a resposta diante de uma situação, de repente de uma adversidade, de um problema que você enfrenta, fazer uma análise de todos os problemas que você enfrenta e como você enfrenta esses problemas, qual é o padrão de enfrentamento que você tem em relação a isso daí. Tudo isso vai fazer com que você melhore. Essa reflexão vai fazer com que você tome atitudes diferentes. E às vezes você vai precisar se conectar com outras pessoas. Você vai precisar entender como as pessoas fazem. Você vai precisar de um mentor na sua vida. Você vai precisar de um terapeuta. Você vai precisar de ajuda psicológica. Uma ajuda profissional, porque sozinho essa jornada fica muito mais difícil. Essa elevação pessoal fica muito mais difícil. O que você está recebendo aqui são informações para que você possa dar atenção em todas as áreas da sua vida. E talvez algumas áreas estejam boas. Pega essas áreas que estão boas e vê o que você faz nessas áreas que estão boas na sua vida. E as informações dela aplique nas outras áreas. Você vai ver que você já tem aí um método a seguir. E quando você aplica isso, quando você desenvolve isso, as coisas começam a fluir na sua vida. Talvez são pequenas coisas que estão faltando ser ajustadas e alinhadas. E o autoconhecimento profundo, mergulhar nisso mesmo, vai fazer com que você descubra coisas sobre você mesmo que você às vezes não imaginava, que às vezes você não fazia ideia. Você vai descobrir que tem muitos sabotadores na sua vida. Você não vai para frente muitas vezes porque você mesmo fica se sabotando. E aí? Tem que resolver, né? Porque se não resolver, as coisas não vão fluir. Então é importante. O primeiro passo, e um dos mais importantes para mim, é o autoconhecimento. Tudo começa no autoconhecimento. Olha só, uma curiosidade para você aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só servir meu café aqui. Uma curiosidade para você. Sabia que o termo autoconhecimento tem raízes antigas e filosóficas? Desde os sábios gregos da antiguidade até os mestres espirituais de diferentes tradições. A busca pelo autoconhecimento tem sido uma constante na história da humanidade. E olha só que interessante. Lá atrás, estamos falando aí de cerca de 2.400, 2.500 anos atrás. Tá? 500 anos mais ou menos antes de Cristo, quando começou a aparecer os principais filósofos, aí os filósofos gregos, né? Então, tem muita gente aí, tipo Tales de Mileto, Anaximandro, esses caras são todos filósofos aí pré-socráticos, né? Antes de Sócrates. Né? Já havia assim um movimento. Heráclito, Xenófanes, Zenão, esses caras tudinho já estavam na busca pelo conhecimento. Aí vem Sócrates, né, estabelecendo escolas filosóficas. Aí vem Platão, que é discípulo de Sócrates. Aí vem vários outros filósofos já nesse processo de busca de autoconhecimento, de saber quem é, de fazer um parâmetro, né, de entender a política, de entender a história, de trazer todo esse processo. Essa galera lá atrás, 2.500 anos atrás, já estava preocupado com isso. Os grandes filósofos que nós consideramos hoje, os grandes pensadores, começaram a formar suas escolas, suas academias na época e questionar sobre isso. E questionar sobre esse desenvolvimento humano. Sobre o porquê que nós pensamos dessa forma, por que nós agimos. Se preocupavam com a ética, com a moral. Lá atrás, nós estamos falando de cerca de 2.500 anos atrás. Só que se eu te falar um negócio assim, você vai pirar mais ainda. Antes desses caras, cerca de 500, 600 anos antes desses caras aí, tinha um cara que já estava falando sobre desenvolvimento pessoal. Quer saber quem que era o cara que já estava falando há cerca de 3.000 anos atrás sobre desenvolvimento pessoal? Sobre desenvolvimento humano? Sobre busca do autoconhecimento? Você quer saber? Coloca aqui, eu quero saber. Eu vou te contar esse segredo agora, que as pessoas não falam por aí. Eu estou falando assim de pessoas
há cerca de 3.000 anos atrás, que já estavam falando desses assuntos que talvez você fala, que eu estou falando, que muitas pessoas estão falando agora, que popularizou agora. Quer saber quem que já estava falando sobre isso? Além dos filósofos, que já estavam levantando as suas academias e falando sobre esses assuntos. Quer saber uma pessoa que já falava isso antes desses filósofos? Cerca de 500, 600 anos antes desses filósofos? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber, que daí eu vou falar. Se tiver uma pessoa que pelo menos quer saber, eu falo. Então, o autoconhecimento, ele tem raízes antigas. Tem raízes antigas. Não é de agora que as pessoas buscam o autoconhecimento. Tem um cara que eu acredito que você vai conhecer, que você vai saber o nome dele, que está fora da lista desses filósofos, porque ele não era um filósofo, ele era um rei. Ele era um rei. E para ser um rei, ele foi filho de um rei. O seu pai foi muito perseguido e reinou durante 40 anos. Ganhou muitas batalhas, venceu muitas guerras, teve um exército muito forte e teve algumas pessoas muito importantes ali, chamadas de valente, que são conhecidos como os valentes de Davi. Davi teve um filho chamado Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio que existiu na face da terra. Foi um rei também incrível. Governou sua nação por 40 anos. Foi rei por 40 anos. Rei de Israel por 40 anos. E Salomão deixou alguns escritos. Dentre eles, Provérbios. Sabia que Provérbios é um livro de desenvolvimento pessoal e fala sobre o autoconhecimento? Não estou falando aqui para você sobre religião, não estou falando para você sobre igreja, estou falando sobre livros, né, escritos que foram deixados. Salomão viveu num período aí, cerca de 900 anos antes de Cristo. Então cerca de 3.000 anos atrás, Salomão viveu. E aí você pega, aqui ó, minha Bíblia está aqui do lado. Você pega a Bíblia Sagrada e nela tem um compilado de livros chamado Provérbios, que foi escrito por Salomão. E quando você começa a ler esses provérbios, você vai vendo Salomão falar sobre a sabedoria. Salomão falar sobre o conhecimento. Salomão falar sobre o casamento. Salomão falar sobre o comportamento do homem. Salomão falar sobre o comportamento da mulher. Você vê Salomão falando sobre o comportamento do filho. Você vê o Salomão falando sobre você ser fiador. Você vê Salomão falar sobre você ajudar as pessoas. Sobre buscar a Deus. Olha só, Salomão já falava sobre o autoconhecimento, sobre reflexão, sobre você parar e organizar a sua vida. Ele já estava falando isso há muito tempo e deixou isso registrado através da Bíblia Sagrada. Você pode pegar qualquer Bíblia, você pode abrir o seu computador, o seu celular e procurar ali Bíblia Sagrada online e vai ler o livro de Provérbios. São 31 provérbios de sabedoria, palavras de conhecimento. Você pode até não ser religioso, você pode até não ser religiosa, não gosta de igreja, mas livro. Você pode tirar todo esse caráter religioso e ler esse livro de provérbio como um livro e buscar esse entendimento, buscar esse autoconhecimento que já havia sido falado lá atrás. Só que muitas pessoas hoje querem crescer, muitas pessoas querem ter resultado hoje, mas não querem ter um autoconhecimento. E se você não resolver os seus problemas, se você não resolver os seus bloqueios, seus medos, você não vai conseguir alcançar o seu potencial máximo. Você não vai conseguir essa elevação pessoal. A elevação pessoal depende da resolução desses problemas, depende da resolução desses medos, porque é um processo. O autoconhecimento está muito ligado a isso, está muito forte, está muito enraizado. Oi, Janaína, bom dia. Está muito enraizado nisso daí. Então você precisa investir no seu autoconhecimento. Você precisa desenvolver o seu autoconhecimento.
Porque é o primeiro passo da elevação pessoal. Você só vai conseguir realmente alcançar a plenitude se você começar a dar os passos para essa jornada. É uma jornada. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Guri, bom dia. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Você vai ter que começar essa jornada. O primeiro passo é o autoconhecimento. O segundo passo é saúde mental resiliente. Saúde mental resiliente. Ter uma mente resiliente não significa evitar o estresse ou as adversidades, mas sim desenvolver a capacidade de lidar com eles de maneira eficaz e saudável. É um aspecto fundamental do desenvolvimento humano, uma vez que a saúde mental influencia diretamente na qualidade de vida, a tomada de decisão e a busca do sucesso. Então você que está buscando alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, André, bom dia, alcançar os seus sonhos, sair do lugar, ter resultado na sua vida, você precisa trabalhar a sua resiliência mental. E o que é a resiliência? É a capacidade de voltar ao estágio consciente normal. É você não pirar com a situação, é você não perder o controle diante de um problema, diante de uma dificuldade. É você conseguir se recuperar quando te quebram no meio. É você ter a capacidade mental de pegar todos os cacos e ir colando novamente. É você cair e ter a capacidade de sacudir o pó ali, balançar, limpar ali, ver se está tudo certo e continuar caminhando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas hoje, a Janaína está aí, ela é coach e terapeuta também, e ela trabalha com muitas pessoas, ela sabe disso. Tem muitas pessoas hoje que estão fisicamente bonitas, a maquiagem esconde muitos traços, estão vestindo uma máscara, vestindo uma carapuça, mas por dentro, o coração, por dentro, a mente, né? É porque a gente está falando de saúde mental, a mente está ali em conflito, a mente está arrebentada, os pensamentos dessa pessoa são os piores possíveis. Ela está querendo matar alguém, ela está querendo se matar, ela está entrando em depressão, ela está entrando em ansiedade, o nível de estresse está muito grande. Mas ainda assim ela consegue vestir uma máscara quando ela está diante das pessoas. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser curado. A palavra certa é essa, curado. Nós precisamos curar a nossa mente. Exato. Nós precisamos resolver os nossos conflitos internos. O porquê que você está tendo esse tipo de comportamento? Ou melhor, por que você está tendo esse tipo de pensamento? Por que esses pensamentos vêm? Esses pensamentos de inferioridade muitas vezes, que você não é capaz, que aquilo que você faz não é bom o suficiente, só o dos outros. Os outros não são parâmetros para você, a vida dos outros não é um parâmetro para você. Tá? É sobre você, não é sobre os outros. Pare de querer ficar se referenciando pelas outras pessoas, pelo resultado das outras pessoas. Se você quer os resultados das outras pessoas, faça as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo. Só que daí não vai ser autêntico, não vai ser você, não vai ser o seu propósito, vai ser você querendo ser outra pessoa. E não vai conseguir, você não vai conseguir ser outra pessoa, porque cada um de nós temos uma identidade. A Janaína falou aqui, ó, quando você se conhece, entende o outro e não se deixa mais ser afetado. Só que é um trabalho. Você precisa trabalhar isso. É uma jornada que a gente está falando aqui. Essa elevação pessoal passa por superar todos esses desafios mentais, né? E superar esses desafios, superar essas adversidades, não reagir conforme a sua mente gostaria de reagir, muitas vezes, não responder conforme ela gostaria que você respondesse, não entrar num nível de estresse elevado e desenvolver uma depressão, uma ansiedade, é lutar contra isso e vencer isso, é o que vai fazer com que você tenha os resultados que você está buscando. E esses conflitos acontecem com todas as pessoas. Muitas vezes, diante de uma situação, alguns pensamentos negativos virão.
Alguns sabotadores vão querer agir nesse momento. Algumas crenças limitantes precisam ser derrubadas, precisam ser tratadas. Sabe por quê? Porque é uma repetição de comportamento, você aprendeu isso. As pessoas falaram isso pra você. As pessoas disseram que você não seria capaz. As pessoas disseram que você não era ninguém, que você não era nada. Talvez as pessoas desejaram que você nem existisse. E talvez foram seus próprios pais. E você nasceu e cresceu com aquele sentimento de não merecimento, de não pertencimento àquele meio, àquele ambiente. E precisa ser resolvido. Como que você vai resolver isso daí? Talvez com ajuda. Ou melhor, é com ajuda. Você não vai conseguir resolver sozinho. Vai ter que pedir ajuda. Você vai ter que ter um mentor, você vai ter que ter uma terapeuta, um terapeuta do seu lado, um psicólogo. É uma caminhada, uma jornada. Se você estiver nesse nível, você vai precisar bastante de ajuda. Sabia que pesquisas em neurociência revelaram que o cérebro é capaz de criar novas conexões neurais, mesmo na idade adulta? Isso é chamado de neuroplasticidade. Ela é fundamental para a resiliência mental, pois significa que podemos aprender novas estratégias de enfrentamento, mudar padrões de pensamentos negativos e desenvolver maior capacidade de lidar com o estresse ao longo de nossas vidas. A capacidade do cérebro de se adaptar e se esforçar é um poderoso recurso na busca por uma mente mais resiliente. Então, nós temos a capacidade de criar novas conexões. Nós temos a capacidade de aprender coisas novas, independente da sua idade. Independente da sua idade. Valdomiro, bom dia. Bom dia. Independente da sua idade, você tem a capacidade de criar novas conexões, de criar novas ideias, de vencer esses pensamentos negativos. Olha aí, a Débora falou que tem um vídeo dela no perfil falando sobre isso. Olha que interessante. Olha lá depois, já segue a Débora aí para você ver o vídeo dela falando sobre isso. Mas nós temos essa capacidade, você tem essa capacidade. Só que você precisa começar essa jornada de crescimento. Você precisa começar essa jornada de evolução. Você precisa começar algumas coisas na sua vida. Então, tá na hora de você começar a tomar alguma atitude, porque ninguém vai poder fazer por você aquilo que você tem que fazer. Você pode ter um mentor, você pode ter alguém te acompanhando, mas se você não quiser, ninguém vai poder fazer nada por você. Então é sobre você. Elevação pessoal, jornada aí da plenitude, essa jornada da plenitude envolve a gente superar alguns desafios na nossa vida. Envolve a gente entrar num processo de autoconhecimento, envolve em trabalhar a nossa saúde mental e ter essa resiliência para enfrentar os desafios, porque eles vão vir, tá? Eles vão vir. Não vou mentir para você aqui e falar, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Vai ficar, dependendo da sua postura. Dependendo de como você for agir diante da situação. E eu sei que não é fácil, tá? Não tô falando para você também que é fácil. Tá? É uma jornada. E a jornada, ela pode demorar alguns meses, alguns anos, tá? Eu já estou nesse processo do autoconhecimento cerca de 5 anos. O meu despertar foi 2 anos depois que eu comecei isso. O que eu estou falando para você aqui é porque eu já tenho uma jornada. Só que tem muitas coisas, todos os dias eu estou descobrindo novos medos. Todos os dias eu estou descobrindo novos desafios. Tem coisas que eu não estou conseguindo descobrir a origem ainda. E eu não entendo por que não avanço em algumas áreas. Mas eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou me conhecendo cada vez mais. E essa jornada do autoconhecimento, ela vai durar a vida toda enquanto você existir. Esse processo de ter uma saúde mental resiliente é para o resto da vida. Porque os pensamentos sabotadores, eles vão existir e eles vão ter que conviver com você. E eles vão ter que conhecer o seu perfil. E saber que você é um imparável, que você é uma imparável, que você não desiste. E se você não desistiu até essa fase da sua vida, se você não morreu até agora, não é esses pensamentos negativos, esses pensamentos que vêm para te diminuir, que vão agora te destruir. Não, muito pelo contrário. Você vai usar eles como um degrau para subir a escada da sua vida. Então pega todo pensamento negativo que você tem, tudo aquilo que está te atrapalhando e começa a colocar ele abaixo.
Porque você tem a capacidade de novas conexões. O seu cérebro, ele está apto a aprender coisas novas, a ter novas ideias, a criar aquilo que ainda não foi criado, porque tudo foi liberado para você. Tudo já foi liberado para você. Você que ainda não criou, você que não visualizou ainda. Então comece a visualizar. Comece a visualizar o seu futuro. Comece a visualizar as coisas boas da sua vida. A sua vida não é feita só de coisas ruins, não. É feita de alegria, é feita de felicidade, é feita de coisas boas. Você que decidiu estar num momento depressivo da sua vida. E depressão é caída, né? Não estou falando da depressão doença. Você que decidiu estar num declínio. Você decidiu estar caindo na sua vida, mas está na hora de levantar voo. Está na hora de levantar voo. Está na hora de você acessar coisas maiores e melhores na sua vida. A Janina falou aqui, ó, sabendo que o medo atrai, vamos ter medo de ser milionário. O medo atrai justamente porque a gente dá foco. Tudo que você foca expande, então expanda. Foque em coisas boas. Foque em coisas que realmente sejam importantes. Que você quer, que você gostaria. Que daí esses medos, os sabotadores, tudo aquilo que vem na sua vida, eles vão cair por terra. Eles não vão sobressair porque eles só aumentam porque você alimenta. Se você não alimentar, eles vão morrer, tá? Ou eles vão adormecerem. Mas estamos só no segundo passo, né? Bora lá. O terceiro passo, rumo a essa jornada de elevação pessoal, é o corpo em movimento. Beleza? E agora eu falo dentro da minha formação. Para você que ainda não me conhece, eu sou formado em Educação Física e também sou formado em Teologia. E estudo o desenvolvimento humano já há mais de 5 anos. Então eu tenho várias formações nessa parte. Inteligência emocional, tem... Nossa, não gosto nem de falar do meu currículo aqui, porque eu estudo para o meu crescimento, tá? Mas é importante que você alinhe as 3 esferas, corpo, alma e espírito. Nós falamos um pouco da mente e agora vamos falar um pouco do corpo. Quantos aqui na live, coloca aí, quantos aqui na live têm o hábito de fazer atividade física? Coloca aí, seja uma caminhada, seja academia, seja uma corrida, seja bicicleta, o quê? Você que faz alguma atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, coloca aqui. Você que não faz, fala assim, preciso começar. Coloca aqui nos comentários, enquanto eu sirvo meu café aqui. Só para eu saber de vocês aí, quem já tá nesse ponto e quem ainda não tá. Eu corro 5 km todos os dias. Já tem algum tempo. Tenho que correr. Meu corpo já pede isso. Ó, a Janaína falou que tá caminhando. Ai, que chato, né? Caminhando na praia, né? E agora, né? Assistindo a live ainda? Que chato isso, né? Ter que caminhar na praia. É um fator bem motivador, né? Caminhar, correr na praia, né? Ter aquele momento de poder espairar, colocar os pensamentos em dia, né? Porque a praia é legal porque você fica escutando aquele barulhinho, né? E você vai longas distâncias, né? Porque você nem percebe muitas vezes quando você vai. E aí, dependendo da distância que você vai, você tem que voltar, né? E é legal. Você que tem esse privilégio aí, é um bom motivador para você praticar essas atividades físicas. Há uma atividade física como a caminhada, né? Caminhada, corrida, enfim. Mas tem várias coisas que você pode fazer. Você pode criar um grupo de pessoas e praticar vôlei. Você pode criar um grupo de pessoas e começar a jogar futebol. Você pode criar um grupo de pessoas e começar a pedalar junto. Você pode criar um grupo de pessoas e se matricular numa academia de luta. Você pode... Assim, você não precisa fazer nada sozinho. Se é difícil para você, envolva outras pessoas, porque essas pessoas vão motivar você a estar junto. Só que não é só atividade física que vai fazer a diferença no seu corpo. Uma boa alimentação também. Tirar alguns alimentos ruins da sua vida vão fazer muita diferença. Por exemplo, se você tirar o açúcar. Eu não estou falando para você ser radical, não. Não estou falando para você, a partir de hoje eu não como mais açúcar. Não faz isso, não seja radical. Vai eliminando aos poucos. Vai colocando isso como um hábito. Se você toma o seu café com açúcar, eu não tomo mais com açúcar já tem vários anos. E hoje para mim o café é normal. Tem um gosto normal, não consigo mais tomar com açúcar hoje. Porque eu fui eliminando aos poucos. Até chegar ao ponto de zerar esse açúcar. Você tira tudo doce da sua vida? Não. Quando eu quero comer doce, geralmente depois do almoço eu sinto aquela vontade de comer doce. Quem não sente? A gente sente. Mas tem que mudar os hábitos.
Tem que mudar os hábitos alimentares, temos que mudar os nossos... a idade está passando, o tempo está passando, você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar. Porque senão daqui a pouco você vai correr atrás dos seus objetivos, você vai conseguir aí o fato de ser um milionário, uma milionária, você vai conseguir atingir o seu nível financeiro, as coisas que você está buscando, só que você não vai ter saúde para poder aproveitar, desfrutar de tudo isso. Que adianta você correr atrás de tantas coisas, trabalhar a sua parte mental, mas não ter saúde física para poder aproveitar, para poder desfrutar? Não faz sentido, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que reservar uma hora do seu dia, ou meia hora do seu dia, para você implementar uma atividade física. É importante, você que está buscando crescer, sabe por quê que eu estou falando isso? Não é porque eu sou educador físico, não. É porque realmente tem uma importância, porque quando você está praticando atividade física, o seu corpo libera várias substâncias que são necessárias para esse seu crescimento pessoal. Você vai encontrar um pico onde você vai liberar dopamina nessa atividade física. Ou em outras coisas. Mas na atividade física é muito mais fácil. Vai trazer uma sensação de prazer e de bem-estar. Nos primeiros dias não, porque o teu corpo não está acostumado. Mas depois você vai encontrar esse equilíbrio. É só você continuar fazendo. Quanto tempo, Nil? Até você atingir o resultado que você gostaria. Eu vi um vídeo essa semana de um cara. Ele tem 60 anos. E aí o repórter foi na rua perguntando para as pessoas a idade. E todo mundo olhava assim e falava 30, 35, no máximo 40 anos. Ninguém falava mais do que isso porque olhava para ele e realmente não parecia. Quando falava a idade dele, as pessoas ficavam espantadas. Por quê? Porque ele é educador físico e ele sempre cuidou da sua alimentação e também praticou atividade física. O corpo envelhece menos, porque ele libera substâncias necessárias para a manutenção. Talvez nós poderíamos viver mais se nós focássemos nisso. Talvez você possa viver mais se você focar nisso. Dá tempo? Claro que dá. Independente da sua idade, você pode melhorar a sua qualidade de vida através de uma atividade física e através de uma alimentação saudável. O mais saudável possível. Eu sei que não é fácil, mas você pode mudar alguns hábitos aos poucos e ir ajustando isso. Isso faz parte dessa elevação pessoal. O quarto passo dessa elevação pessoal é equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional não significa ausência de emoções negativas. Em vez disso, trata-se de lidar com as emoções de maneira saudável e construtiva. Uma mente emocionalmente equilibrada é crucial para a saúde mental, bem-estar geral e, consequentemente, para o sucesso pessoal. Você precisa investir no seu equilíbrio emocional. Você sabia que as emoções desempenham um papel vital em nossas decisões? As emoções exercem um papel vital nas decisões que você toma. A maior parte das decisões que tomamos são emocionais. É por isso que muitas empresas investem em marketing, porque elas precisam trabalhar a emoção das pessoas. Muitas vezes você olha algo vermelho, um líquido escuro vermelho já dá água na sua boca porque você foi induzido a ter uma vontade de tomar de repente um refrigerante bem gelado. Oi, Adriana, bom dia. Mais pela cor, mais pelo marketing. E quando fala para você em refrigerante, você já sabe. Você que toma refrigerante, né? Eu tomo refrigerante, mas não faz muita diferença hoje. É muito raro eu tomar um refrigerante. Mas tem tantas outras coisas. Às vezes você consome pela marca. Por quê? Porque alguém trabalhou uma propaganda ali que desenvolveu as suas emoções. E aí você acaba comprando pela emoção. A maior parte do seu sucesso aí, das suas decisões está nas emoções. Estudos mostram que as decisões humanas são frequentemente influenciadas pela emoção, mesmo em situações aparentemente racionais. Ter equilíbrio emocional não significa suprir as emoções, mas sim compreendê-las e usá-las de maneira consciente para tomar decisões mais
informadas e construtivas em todas as áreas da sua vida. Quando eu comecei a estudar isso, quando eu comecei a entender como que funcionava, e digo para vocês, ultimamente eu tenho estudado sobre neuromarketing e neurovendas, tá? E eu tenho entendido mais ainda sobre esse mundo. Mas tudo é intencional. Aquela pessoa que não investe nisso, numa propaganda que vai atingir as pessoas, ela não tem resultado com aquela propaganda, ela está jogando dinheiro fora. É por isso que você está aí nas redes sociais e está aparecendo sempre uma propaganda, porque o Facebook, a Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, ela sabe que você está ali no momento onde você está liberando dopamina, assistindo um vídeo gostoso, cuidando da vida dos outros, você está no momento de prazer, de alegria, né? de bem-estar, e aí ela joga uma propaganda ali, e aí você clica porque de repente era aquilo que você estava precisando. Aí o algoritmo pega todos os anúncios relacionados àquele e joga para você. E aí você passa 1, 2 vídeos e vem mais um anúncio, passa 1, 2 stories e vem mais um anúncio, passa 1, 2 feed e vem mais um anúncio, tudo naquilo que você está procurando. E você fala assim, nossa, eu estava pensando mesmo em comprar uma geladeira e agora começou a aparecer as coisas de geladeira. Não, o algoritmo está te escutando, o teu celular está te escutando. Talvez eu falando para você geladeira agora aqui, você saia daqui e vai aparecer geladeiras aí nos anúncios para você, porque nós estamos sendo monitorados. É o momento que você tem o seu prazer, né? Tá liberando dopamina quando você assiste algum vídeo, alguma coisa. E aí o que acontece? A propaganda vem para você. E aí você acaba sendo induzido. Você vai falar assim, nossa, que milagre, apareceu justamente a cor que eu queria. Não, foi feito estudos detalhados. O algoritmo ofereceu para você aquilo que você queria de acordo com os rastros que você deixou. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. E aí, parece coincidência, mas não é. São estudos no comportamento humano que desenvolvem isso. Então não é coincidência, tá? As pessoas estão te monitorando, estão monitorando os seus passos. E por isso que é importante você trabalhar o seu equilíbrio emocional, porque quando você trabalha o equilíbrio emocional, você entende todo aquele processo e você sabe o que você quer da sua vida. E se você quer, você vai e compra. Se você não quer, você não é influenciado sobre isso. Você compra porque você realmente necessita daquilo. E aí você começa a trabalhar essa questão na sua elevação pessoal. Beleza? Bora pra cima? Bora pro quinto passo? E aí? Tá conseguindo entender? Tá fácil aí? Você tá conseguindo avançar nesse processo? Coloca aquele foguetinho aqui decolando para eu saber que eu tô conseguindo explicar para você e que tá sendo produtiva essa live. Fala pra mim aí. Enquanto eu sirvo o meu café aqui, porque o café frio não dá, né? Coloca aí aquele foguetinho decolando para eu saber que tá tudo certo, que você tá entendendo o que eu tô falando. Tem mais 2 passos, 3 passos, quinto, sexto e o 7º passo aqui, pra gente finalizar. Vou repetir aqui enquanto vocês colocam o foguetinho aí. Primeiro passo nessa elevação, na jornada da plenitude rumo à elevação pessoal. Autoconhecimento. O segundo, saúde mental, resiliência, né? Terceiro, corpo e movimento. Quarto, equilíbrio emocional. E o quinto passo, relacionamentos satisfatórios. E aí? Ó, tem foguetinho aí porque o pessoal tá entendendo. Então, beleza. Relações interpessoais saudáveis são como um componente vital do desenvolvimento humano, pois podem fornecer apoio emocional, equilíbrio pessoal e oportunidades de crescimento. Compreender como nutrir relacionamentos significativos é fundamental para alcançar o sucesso e o bem-estar. Ontem eu falei aqui que nós precisamos de network. Você precisa conhecer pessoas novas. Você precisa ter novas ideias. Você precisa frequentar ambientes diferentes. Mas você precisa investir em relacionamentos satisfatórios. Pessoas que estão ali na mesma frequência. Pessoas que estão, de repente, nos ambientes que você gostaria de frequentar ou gostaria de permanecer. Então, ambiente mais frequência, nós chamamos de ambiência. Ambiente e frequência. Então, ambiente e frequência elevados, né, no nível que você gostaria de estar, é chamado de ambiência. Você precisa estar nessa ambiência. Num ambiente diferente, com frequência diferente, a frequência que você está buscando. Então, talvez tem pessoas falando coisas que você não está entendendo, sabe por quê? A frequência dela está acima do que você está. Ou você está falando coisas
e a pessoa não está entendendo, é porque você está numa frequência diferente da dela. Então os dois precisam estar na mesma frequência. Então se você deseja coisas novas, coisas diferentes, coisas maiores, você precisa aumentar a sua frequência. Como que eu aumento a minha frequência? Primeiro, melhorando os ambientes nos quais eu frequento. Se eu começo a frequentar os ambientes que eu gostaria de permanecer, de estar, eu dou um jeito. Tá? Se eu quero frequentar um ambiente diferente, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que investir de repente, eu tenho que fazer amizades que estão nesses ambientes aqui. Então investir nesses relacionamentos vão me levar ao próximo nível. No nível que você está, você tem os resultados que você teve. Agora, se você quer coisas maiores, coisas melhores, você precisa aumentar esse nível. Você precisa ir para lugares que você não imaginava. Você precisa conhecer pessoas que você ainda não conheceu. Você precisa frequentar ambientes que você ainda não frequentou. Sentar em mesas que você ainda não sentou. Você precisa ter essas ideias das pessoas que já estão lá nesse nível. Mônica, bom dia. Então, é importante você investir em relacionamentos satisfatórios. Pessoas que realmente querem crescimento. Você tem que sair um pouco de perto do pessimista. Você tem que sair um pouco de perto daquela pessoa que só reclama. Nil, e se for o meu marido? E se for a minha esposa? Pois é, você vai ter que carregar esse fardo. Você vai ter que investir em treinamento. Talvez você vai demorar mais tempo para acessar essa ambiência. Mas vai ter que investir. Você vai ter que investir. Não tem jeito. Não tem como você fugir. Você já disse sim, não disse? Vai ter que ajudar agora. Os dois vão ter que se ajudar e caminhar junto. Vai ser muito mais demorado. Vai ter que investir em treinamento. Errou no recrutamento? Investe em treinamento agora. Então vai dar certo. Vocês vão conseguir chegar lá, mas tenha um pouco de paciência. Mas se você tem essa facilidade, se as duas pessoas estão buscando a mesma coisa, já comece a frequentar ambientes diferentes, vai para lugares diferentes, vai para aquele lugar que você nunca viu, que você nunca imaginou, começa a fazer amizade com pessoas novas. Sabe o que eu tô falando para você? Acontece quando você faz uma viagem. Quando você viaja para um lugar diferente, quando você programou aquelas férias, você vai para lá, não fica aquela lembrança registrada? Nossa, que bom, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Nossa, conheci tanta gente diferente. Pois é, por que você não promove isso todo dia, toda semana, uma vez por mês? Faz parte dessa jornada de evolução pessoal. Essa programação, você não precisa viajar para longe. Você pode viajar dentro da sua cidade mesmo, frequentando lugares, ambientes que você não está acostumado a frequentar. Sabe aquele shopping mais caro da sua cidade? Pois é, quantas vezes você já foi lá? Ah, fui uma vez. Pois é, você acha que uma vez é o suficiente para você se conectar com pessoas diferentes lá? Nossa, Nil, mas é muito caro. Pois é, tem um preço. Subir de nível tem um preço. Encontrar pessoas com frequência diferente, com uma mentalidade diferente, tem um preço. Não vai sair de graça. Não ache você que você vai conseguir evoluir, ter um mentor na sua vida de graça. Você vai ter um mentor para te ajudar a conquistar os seus objetivos, mas vai pagar um preço por isso. Frequentar ambientes diferentes para ser um milionário, como foi falado ali, você vai ter que começar a conviver com milionários. Você vai ter que começar a andar com milionários e entender o que os milionários fazem para se tornarem milionário. Para que senão você não vai se tornar. Não vai acontecer. Você pode ganhar na Mega Sena, você pode ganhar milhões, mas você nunca vai ser um milionário, porque a tua mentalidade não é de milionário. A Janaína falou aqui, ó, foca em melhorar que o seu comportamento interfere no outro. Quando comecei, meu marido quis até separar. Não tente mudar o outro, foque em você. Olha aí, fica a dica pra você aí. Não tenta mudar o seu parceiro ou a sua parceira, tá? Muda você. A sua mudança vai atrair uma curiosidade na outra pessoa e ela também vai querer, tá? Então invista em relacionamentos satisfatórios. Olha só. O psicólogo Abraham Maslow inclui a necessidade de pertencimento. Essa é uma famosa hierarquia de necessidades humanas. Isso ressalta na importância intrínseca dos relacionamentos na vida. A qualidade de nossas conexões interpessoais podem influenciar diretamente no nível de felicidade, satisfação e sucesso global. Portanto, a arte de construir relacionamentos satisfatórios é um dos pilares do desenvolvimento humano. Então, se você quer essa elevação pessoal, invista em relacionamentos satisfatórios, tá? Relacionamentos tóxicos não vão te levar a lugar nenhum, seja de amizade ou seja familiar.
O relacionamento tóxico não vai te levar a lugar nenhum, tá? Tem muitas pessoas carregando amigos, porque são amigos de infância, porque são compadre, porque são isso, não sei o que, convivem na minha casa, mas é um relacionamento tóxico. Essas pessoas só falam mal de outras pessoas, essas pessoas só reclamam, essas pessoas não contribuem com nada, tá? Não tô dizendo para você desfazer a amizade, não, mas começa a frequentar outras mesas e começa a levar essas pessoas para outros lugares também, se você gosta tanto delas. Ou mude você e depois vem buscar essas pessoas aqui. Tá? Faz parte desse processo de crescimento. Bora lá pra gente finalizar aqui. Sexto e sétimo, né? Espiritualidade e significado. Tá? A espiritualidade não se limita às tradições religiosas, mas abrange a exploração de questões mais profundas sobre o propósito e também a existência, sobre os valores pessoais e as conexões mais amplas do mundo. Encontrar significado é um aspecto essencial para o desenvolvimento humano e do alcance do sucesso autêntico. Então, o ser humano... Oi, Aline, bom dia. O ser humano, ele tem essa necessidade de uma relação espiritual. Eu não estou aqui falando para você de igreja, não estou falando para você de religião. Eu estou falando de conexão com o Criador, conexão com Deus, tá? É importantíssimo que você tenha esse relacionamento espiritual, que você busque direto na fonte. Busque direto na fonte. Tenha esse relacionamento espiritual, vai fazer toda a diferença. Por que eu falei para vocês agora há pouco de Provérbios? Porque eu tenho esse relacionamento pessoal. E é uma das coisas que tem me incomodado muito é ter que entender esse processo da sabedoria, esse processo do conhecimento, e por isso eu tenho mergulhado nos Provérbios. Porque um cara que viveu há 3.000 anos atrás tem segredos incríveis e a gente na era da tecnologia não consegue entender muitas coisas que ele estava falando ali. Então tem esses segredos ali dentro dessas palavras que nós precisamos entender. O meu relacionamento espiritual, a minha criação, a minha formação, esse relacionamento com Deus, ele precisa ser explorado. Eu preciso buscar esse meu eu, essa relação que eu tenho com o Criador. Eu preciso buscar isso todos os dias. Como que eu faço? Me reservando, tendo um momento de oração. Eu uso a Bíblia Sagrada, então eu mergulho nessa palavra, eu quero entender o que Deus falou, qual é a mensagem que Deus deixa para o seu povo, então por isso que eu utilizo a Bíblia Sagrada, e eu sei que é um manual que pode me ajudar nesse processo de desenvolvimento. Então eu invisto na parte espiritual. E aí eu poderia vir aqui falar para você muitas coisas relacionadas à parte teológica, que é uma das minhas formações, mas não é sobre isso. É sobre o teu relacionamento, é sobre o teu íntimo com Deus. Eu não sei como que você vê isso, eu não sei como que você enxerga Deus na sua vida, mas busque essa intimidade com Ele, porque quanto mais perto dele você está, mais Ele se revela para você, mais você consegue ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas até me perguntam: Nil, como que você faz para ouvir a voz de Deus? Porque eu vejo você falando que escutou Deus falando com você, e você direcionou, você fez isso, você fez aquilo e tal. O meu primeiro livro mesmo foi justamente sobre um conflito que eu tive com Deus. E aí eu falo para as pessoas: olha, você só consegue ouvir a voz de Deus e distinguir a voz de Deus. Oi, Elaine, bom dia. Distinguir a voz de Deus se você tiver uma proximidade com Ele. Você só consegue reconhecer uma voz se você tiver intimidade, se é uma voz familiar, se é uma voz que fala com você sempre. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você está muito longe. E aí, quanto mais longe você está, é a mesma coisa que você falar para uma pessoa daqui, lá no quarto, de repente. Talvez você tenha que gritar. Uma pessoa que está lá fora, você vai ter que elevar o tom de voz. Uma pessoa que está a 100 metros de distância com você, talvez ela não entenda o que você fala. Imagina a distância que você está de Deus agora. É por isso que você não escuta a voz dele. Ele até está falando com você. E às vezes ele tem que usar uma terceira pessoa, talvez seja eu hoje falando com você, para esse despertar, para você voltar à intimidade que você tinha, porque você já sabe qual é a voz dele. Porque você esteve muito tempo próximo, mas hoje você não está mais. E aí você está querendo ouvir a voz dele, mas você não está se aproximando. Então se aproxima. Não tem nada impedindo você de se aproximar. É só você mesmo. Aí você precisa ir lá e falar com ele, e buscar, e chamar, e falar, e parar para poder ouvir. É esse relacionamento espiritual que você precisa para essa elevação pessoal. Invista no seu relacionamento espiritual. Tá? Não estou falando de nada de religião, não estou falando de nada de igreja, eu estou falando de relacionamento espiritual. É individual, é pessoal, é você no seu quarto, é você no seu escritório, tendo o seu momento, tendo o seu devocional, tendo o teu tempo a sós. Você precisa disso. Assim como a atividade física todos os dias na sua vida, você precisa investir nesse relacionamento espiritual. Beleza? Sétimo e último ponto para a gente fechar essa live que já se estendeu, né?
Desenvolvimento contínuo, tá? O sétimo e último passo fala sobre essa importância do desenvolvimento contínuo. A filosofia do estoicismo, lá atrás que a gente já falou sobre isso, praticada por figuras como Sêneca e Marco Aurélio, destacam o papel do desenvolvimento pessoal e da sabedoria na busca da felicidade. Então, é importante você buscar esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal todos os dias. É por isso que eu estou aqui, todos os dias, 7 da manhã, fazendo live para ajudar as pessoas a desenvolverem o seu lado pessoal, a terem esse desenvolvimento pessoal. Por isso que as nossas lives aqui são de crescimento e desenvolvimento. Nós falamos de corpo, de alma, de espírito, como foi a live de hoje. E é importante nós darmos foco em cada uma delas. Então, não depende de mim. O que depende de mim é vir aqui falar para você sobre esses conteúdos. De agora para frente depende de você, como você vai pegar essas informações e como você vai colocar em prática no seu dia a dia. E eu desejo que você faça um dia incrível, mas que você vá agora cuidar da sua vida, cuidar das coisas que você tem para fazer, porque só depende de você. Espero ter contribuído com esse conteúdo aqui na sua vida, tá? Faz um print aí e me marca lá, porque eu vou repostar o seu print com toda certeza, tá? Mas eu desejo que você faça um final de semana incrível, um dia incrível, que boas coisas aconteçam sobre a sua vida e que Deus abençoe grandemente os seus planos e os seus projetos. E na segunda-feira nós estaremos de volta para mais um New Coffee, bater um papo e conversar sobre crescimento e desenvolvimento. E é sempre bom ter você aqui comigo. Fechou? Fique na paz, ótimo dia e até a próxima live. Tchau, tchau.